Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, vocês estão bem? Glória a Deus. Eu creio que sim, pois o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Por essa razão, eu creio que você está bem. Amém? Meus amados, eu venho pedir a você que assista, ouça mais uma reflexão que traremos para o seu coração agora. Amém? Meus amados, o salmista Davi, no Salmo 133, Davi disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos irmãos, Davi estava expressando um desejo de unidade, um desejo de união entre os irmãos. Até porque Deus se agrada quando há união entre os irmãos. E quando Davi estava dizendo, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos, ele não usa outra classe de pessoas, senão os irmãos. Quando ele diz os irmãos, pode se referir os irmãos de sangue, os irmãos de um lar, os irmãos de uma família. Também pode ser dirigido aos irmãos ministerial, aos irmãos da igreja, aos irmãos comprado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Davi estava dizendo, é bom que os irmãos vivam em união. Sempre vai haver algumas dificuldades, algumas coisas que talvez tragam estranheza entre os irmãos. Mas não é porque houve algo desse tipo que devemos viver em desunião. Não é porque houve algumas discordâncias, divergência entre os irmãos que vai ficar o tempo todo em dissabor, separado, distante um do outro. Não. Davi disse, pode até haver discórdia, pode até haver algum momento de estranheza entre os irmãos, mas não pode ficar desunido, não pode ficar distante, não pode ficar separado. Porque todo trabalho em equipe, todo trabalho em união, visando o bem do próximo, o bem do irmão, quando nós nos juntamos e todo trabalho em equipe, todo trabalho em união, meus amados, é um trabalho que Deus aprova. É um trabalho que tem a aprovação de Deus, que tem a aceitação de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque o próprio Senhor, ele disse, tudo o que pedirdes ao Pai. Olhe, entenda isso aqui, meus amados. Se nós devemos estar em união e Deus exige que vivamos em união, então ele exige porque ele vive em união. Ele disse assim, meus amados, ó, se dois aí na terra concordarem acerca de qualquer coisa, será feito, ou acontecerá, ou Deus fará. Por quê? Porque houve concordância, acerto aqui na terra. Houve união para acertar alguma coisa. Por isso que ele disse, se dois concordarem acerca de qualquer coisa, será feito aquilo que você deseja. Então, meus amados, a união é algo incrível, é algo grandioso, é algo tremendo. Já se diz o ditado que a união faz a força. Todo trabalho em equipe, todo trabalho em união é um trabalho que progride, é um trabalho que cresce, é um trabalho que mostra volume, é um trabalho que tem a aprovação de Deus. Por isso, meus amados, você vai ver que o Senhor, por várias vezes, demonstrou ser unido, um Deus trino e um Deus uno. Você percebe, meus amados, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão sempre em concordância. Façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ditado, o linguajar da igreja não é eu, não é você, é nós. Somos, vamos, temos. Porque quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, os discípulos viam a comunhão de Jesus com Deus, e ele disse assim com seu Pai, e ele disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus, no início da sua oração, ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Pai nosso. Glória a Deus. Pai nosso. Ele fala: o nosso pão de cada dia. Meus amados, a união. Deus quer que nós estejamos unidos com nossos companheiros, com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que quer dizer isso? Eu não quero me achar melhor que meu irmão. Eu vou considerar o meu irmão melhor que eu. Não por ironia, mas porque nós devemos fazer isso em amor, em união. Paulo ainda disse que não devemos nos preocupar apenas com aquilo que é nosso, que é meu, mas cada um também com o dos outros. Então, meus amados, não adianta eu estar bem e o meu irmão estar bem e eu não ligar para ele. A união é isso. É quando você percebe que o seu companheiro está fraco na batalha. Não é mais aquele homem forte como ele era. Não é mais aquele obreiro que produzia como era. Você deve perceber isso e tentar o ajudar. Carrega, põe ele no ombro e leva. Meu irmão, você já foi melhor do que isso. Meu irmão, eu não vou deixar você no caminho. Meu irmão, você está sangrando, mas eu não vou te abandonar. Você está triste, mas eu vou te ajudar. Irmãos, não é chegar para dar uma palavra de morte, uma palavra que vai derrubar o seu irmão. Não, devemos pensar: o que eu não quero para mim, eu não vou dar ao outro. Por isso que Paulo disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Assim não haverá discórdia, não haverá divergência. Uma igreja unida é uma igreja cheia de milagres, cheia de unção de Deus. Glória ao nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, mostra o porquê daquela igreja avançar tanto, o porquê daquela igreja todos os dias crescer em número, crescer na graça, o porquê de todos os dias acontecer milagres, operação de maravilhas no meio deles. Sabe o que é que acontecia, meus amados? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles perseveravam, perseveravam. Não era ele perseverava, eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Glória a Deus. E ainda vai dizer que eles pensavam a mesma coisa, ou seja, eles concordavam. Eles tinham suas reuniões, eles tinham as suas conversas e eles se reuniam, eles conversavam entre si, eles se dialogavam entre si para resolver as causas e fazendo assim, eles tinham paz uns com os outros. Até porque, meus amados, no momento em que eles conversavam, eles não deixavam um problema para ser resolvido depois. Não, eles não deixavam algo para ser consertado amanhã. Não, eles consertavam ali. Eles traziam o assunto e eles concordavam ali depois de terem conversado o bastante, para que depois dali ninguém saísse conversando uma coisa ou outra, para que depois dali não saísse alguém fazendo montim um contra o outro. Não, eles saíam da reunião, tipo assim, saíam da reunião todos se abraçando, todos compreendendo, todos entendendo, e talvez aquela conversa: meus irmãos, está tudo certo aqui?
tudo certo. Dali, ninguém saía para destruir o irmão, para matar um irmão, para fazer com que o irmão se entristecesse no ministério. Não. Por isso que Davi disse assim: ó quão bom e quão... Ó irmão, como isso é bom, como isso é lindo. Quão bom e quão suave é. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Meus amados, eu não posso de maneira nenhuma ver o meu irmão lutando sozinho, perdendo a guerra, e eu não estender a mão para ele. Eu não posso de maneira nenhuma perceber que o meu irmão está fraco e deixar ele continuar sozinho. Eu preciso ser companheiro, eu preciso ser apoio, eu preciso ser sustento para aquele meu irmão que está fragilizado com a batalha. Um soldado que talvez produziu muito e agora não produz tanto como produzia. Eu não posso fechar os olhos para isso. Eu preciso olhar para ele e entender, ele já produziu muito e pode produzir muito mais, e eu não vou deixar ele cair no campo da batalha. Vou lhe ajudar. Se puder, meus amados irmãos, coloca nos ombros, pega na mão, faz alguma coisa, mas não deixe ele morrer ali. Carrega ele, leva ele para um lugar de segurança. Amém, meus amados? O sábio Salomão, ele disse assim: é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Isso aqui fala de união, unidade, companheirismo. Ele disse: se um cair, o outro que está forte o levanta. Então por isso que é melhor dois. Jesus, ao enviar os seus discípulos a pregarem o evangelho, a levar a palavra, ele disse: vão de dois em dois. Todo trabalho feito, meus amados, em união, em concordância, tem a aprovação de Deus. Todo trabalho de união, em unidade, Deus está no meio. Ele disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Oh, meus amados, glória a Jesus. Não permita, meu querido, não deixe que as dificuldades, as más conversações de vida quebre, tire, desmonte a união que você tem com esse irmão, com essa irmã. Glória ao nome de Jesus. Deus ama tanto a união que ele disse, sábio Salomão, falando no livro de Provérbios, ele disse: tem 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus odeia esta ação. Deus abomina esta ação. É maldita essa ação diante de Deus. Por que é que Deus odeia a semeadura da contenda? Porque a contenda não ajunta, a contenda espalha, a contenda não une, a contenda espalha. Por isso que eu digo, ele ama a união, ele ama a concordância. Davi, repetindo mais uma vez, ele disse: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, eu quero dizer para você, talvez alguma má conversação que saiu, talvez alguém lhe deu uma informação errônea, errada, que não condizia com aquilo que era verdade, e talvez você ficou separado daquele irmão que era teu companheiro de batalha, que era tua companheira de oração. Meus amados, se aconteceu isso, se hoje você já não é mais aquele amigo como você era, se hoje você já não tem mais aquela afinidade, aquele companheirismo que tinha com aquele irmão, com aquela irmã, queridos, não permita que essa união acabe. Vai lá, conversa com o teu companheiro, conversa com a tua companheira,
glória a Jesus, e derruba esse gigante da separação, porque Deus se agrada da união, Deus se agrada do companheirismo, Deus se agrada da concordância, porque todo trabalho com união, meus amados, é um trabalho onde Deus está presente, é onde Deus se alegra, onde Deus se manifesta, onde Deus se envolve no meio do seu povo. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Queridos, tenham cuidado com a desunião, tenham cuidado com o problema. Você lembra quando Moisés sobe ao monte, existe uma guerra, acontece uma guerra, e a guerra que acontece era os amalequitas contra o povo de Deus. O povo de Deus vai guerrear contra os amalequitas, o povo de Amaleque. E quando eles vão guerrear, meus amados irmãos, eu percebo que a união aqui, ela te coloca na posição que realmente você deve ocupar. E parece que quando a gente é unido, a gente entende o linguajar do outro. Até um toque que a gente dá com o olhar, com as mãos, até uma forma que a gente faz, um sinal, o companheiro compreende, o companheiro entende, devido estar já unido a tempo, viver em união, viver em concordância, companheirismo. Você entende quando a pessoa faz um sinal, quando a pessoa faz um gesto, você entende. Eu imagino, meus amados, no dia da guerra, Moisés olha para Josué e diz: Josué, eu não trabalho com espada, eu não sei manusear espada, Josué. Você vai ficar encarregado por isso. Arregimente homens aí. Arregimente homens. Dê armas para ele. Lute. Você vai guerrear com espada. Você e os seus homens, Josué. Porém eu vou subir no monte. Eu vou para o cume do outeiro. E vou levar comigo Arão. E vou levar comigo Ur. Irmãos, a união faz a força. Josué, a união, irmão, coloca a gente na posição que realmente a gente deve ocupar. Acho lindo o que Paulo disse: cada um fique na vocação que foi chamado. Quando a gente é unido, meus amados, a gente não ultrapassa os limites. Quando a gente é unido, a gente entende quem deve ocupar aquele lugar. Ninguém procura puxar tapete de ninguém. Ninguém procura tomar a posição de ninguém. Ninguém procura ocupar o lugar de ninguém. Não. Porque quando você está unido, você entende que o seu lugar ninguém pode ocupar. E também você não pode ocupar o lugar de ninguém. Porque você só tem valor na posição que Deus te chamou, no ministério que Deus te colocou. Glória ao nome de Jesus. E Moisés entendeu isso, disse: olha, Josué, eu não sei para onde vai guerrear com espada. Isso aí é com você. Chame quem você achar que deve chamar para guerrear na espada. E eu vou subir ao cume do outeiro, porque disso eu sei, comunhão com Deus eu tenho. E vou conversar com ele lá no cume do outeiro. E enquanto isso, vou levar comigo Arão e vou levar comigo Ur. Talvez Arão e Ur não entendeu, ele não disse: o seu papel é esse. Não, vai comigo. Só que às vezes a gente está tão unido, irmão, está tão entrelaçado, está tão entrosado, a união é tão perfeita, a comunhão é tão boa, é tão agradável, a concordância é tão agradável, meus amados, que parece que a gente entende a linguagem do outro. Aleluia. E no que o outro necessita, a gente chega com aquilo que precisa. Irmãos, Moisés levantou a mão lá no cume do outeiro. Enquanto isso, Josué desfazia, destruía, destroçava, matava o exército amalequita. Arão e Ur percebeu que chegava um momento que Moisés baixava a mão, cansado. E no momento em que as mãos de Moisés estavam baixadas, ele percebia que Josué e os seus homens recuavam. E o inimigo, os amalequitas, avançavam. Eu entendo, amados, nesta hora eu imagino que Arão disse assim: já sei o que a gente vai fazer, já tenho uma ideia. Que ideia é essa, Arão? Vamos pegar uma pedra, vamos colocar Moisés sentado e vamos segurar, eu seguro num braço
e você segura no outro. Assim manteremos a mão de Moisés levantada e o povo de Deus vai vencer a batalha. Eles perceberam que quando as mãos de Moisés baixavam, era sinal de perda, de recuo para o exército do povo de Deus. Queridos irmãos, assim fizeram. E a Bíblia diz que Josué desfez os inimigos a fio da espada. Irmão, trabalho em equipe é uma coisa linda. Era Josué na espada, era Moisés orando e os ajudantes de Moisés se sustentando, segurando os braços de Moisés. Queridos irmãos, trabalho em equipe não tem briga, não tem contendas. Se houver algumas divergências, mas se resolve entre os irmãos, se resolve na conversa. Ninguém vai dormir bicudo com o outro, ninguém vai dormir em desavença com o outro, em separação com o outro, não. Porque cada um compreende, cada um entende que são pensamentos, cabeças diferentes, porém, há um Deus que ama a unidade, a união. Repito mais uma vez, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, uma casa cheia de irmãos unidos prosperam, crescem. A união, ela traz o respeito de cada um. Todos respeitam todos. Não tem grande, não tem pequeno, não tem forte, não tem fraco, não tem branco, não tem preto. Não tem. Todos consideram todos. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Amém, queridos? Quero neste momento dizer a você que existem pessoas até frias na fé, que precisam ser aquecidos por você, por mim, por nós. Já percebeu? Tem alguém que está frio na obra de Deus? Vai lá, aquece. O sábio Salomão disse, é melhor dois. Que talvez se um estiver frio, o outro aquece. Glória a Deus. Amados, a união faz a força. Trabalho com união é um trabalho que Deus se agrada. Portanto, não permita que haja separação entre você e seu irmão, seu companheiro de trabalho. Amém? Mantenha a união. Mantendo a união, você mantém Deus com você. Mantém Deus no negócio. Amém? Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, querido, com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão, em nome de Jesus. Paz do Senhor e até a próxima. Tchau.